Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Nosso assunto de hoje é sustentabilidade, falando do projeto de lei 5.513, de autoria da vereadora Rose Gaspar e também do vereador Edinho Guedes, que trata sobre o programa de substituição das sacolas plásticas aqui no nosso município. Bom, terminamos o bloco, a vereadora dando alguns exemplos com relação a isso. E, vereadora, eu me lembro muito bem de quando, na minha adolescência, eu cheguei a trabalhar naqueles programas que tinham para incentivar o jovem ao mercado de trabalho. Durante um período, era praticamente um estágio num grande supermercado lá no Rio de Janeiro, onde algumas pessoas pediam, além de colocar apenas um produto dentro de uma sacolinha, colocar também várias outras sacolinhas vazias ali dentro e ainda dar um nozinho. Ou seja, essa questão cultural que existe no nosso país hoje seria o maior problema hoje da sustentabilidade, na sua opinião? Eu não sei se é o maior, mas é um dos maiores problemas, né? A questão cultural. E é natural. Ninguém está dizendo, olha, tudo que você fez até hoje não presta. Não é isso. Mas nós temos que estar abertos para novos diálogos, para novas formas de viver. Porque senão o nosso mundo está se esgotando. Então, eu acho que assim, eu moro sozinha num apartamento muito pequeno. Eu posso ter uma sacolinha plástica para colocar o lixo durante toda a semana. Eu não preciso jogar a sacolinha todos os dias na lixeira, colocar todo dia. Eu diminuo isso. Se cada um fizer a sua parte, esse planeta ainda tem jeito. Porque muitas pessoas dizem, mas eu faço a minha parte, o outro não faz. Você não tem que olhar o que o outro faz, você tem que olhar para dentro de você, você tem que fazer o seu papel. Qual é o nosso papel? É cuidar do nosso planeta. Maravilha. Agora, presidente, um assunto que às vezes quando vem à tona também, que aí se levantam as discussões, porque tem a parte do empresariado, como os senhores já citaram aqui, porque aí seria uma questão de o impacto ambiental versus a empregabilidade de algumas pessoas que alguns acabam colocando como dificuldade para realmente a implantação de uma política pública como essa. Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, da própria lei e dos outros incentivos que existem com relação a isso, ao impacto na questão orçamentária de empresários e também na questão ambiental? Parece que fica um contra o outro, isso aí realmente é isso que acontece? Eu acho que isso acontece baseado em bastante desinformação. Eu acho que esses argumentos são limitados e já estão superados. Por quê? No começo da discussão desse projeto, as primeiras cidades que fizeram, iniciaram com essa ideia de proibir. Está proibido o plástico. Com isso, as empresas criaram essa resistência e também conseguiram aliciar facilmente a população contra esse tipo de lei. Porque ela falava, tá vendo? Você vai ter que carregar o produto na mão, você tem que levar mochila para fazer compra. E daí, a população, que poderia até ser simpática e consciente contra a poluição, passa a ver isso como vilão. Então foi uma estratégia de marketing da própria empresa, do grupo de empresas, a falar isso. Falar, e daí chegar para os funcionários, vocês vão ficar desempregados e tal. Mentira, balela. Por quê? Quem vai ter que investir nessa questão, na verdade, é só o empresário. E talvez muito pouco. Porque a máquina que produz... eu tenho formação química, eu já até visitei uma empresa que trabalha com plástico. A gente tem uma empresa que trabalha com plástico em Jacareí, inclusive. São máquinas que ela pega o líquido, né? E injeta na forma do saco para fazer os filmes e tal. Na verdade, ela vai injetar apenas um produto com uma substância diferente, que em vez de petróleo é o amido de milho, que em contato com a natureza vai se desfazer mais rápido e vai ser comido por bactéria. Então nem o maquinário vai ter que trocar. O que eu vejo assim é uma resistência logística, talvez um corporativismo de mercado, dos fornecedores disso, dessa cadeia, o cara que vende lá a parte do petróleo ou o resto, a borra do petróleo que vai ser aproveitado, esse sim vai ser prejudicado. Mas vamos ver o outro lado. Desenvolvimento da agricultura, da plantação de milho, as famílias que não vão precisar sair da zona rural para vir aqui morar na cidade, que só na cidade tem oportunidade, a gente vai desenvolver, e Brasil é o celeiro mundial, então a gente vai estar potencializando isso. Então, eu acho que são argumentos utilizados que, pela nossa estrutura de consumo norte-americanizada, vamos colocar assim, a gente morde essa isca muito fácil, mas se você for analisar numa conversa simples, a gente vê que não tem sentido. Ninguém está propondo aqui fechar a fábrica de plástico.
A gente está propondo, é a mesma coisa chegar para uma fábrica de refrigerante, ao invés de você fazer Coca, você vai fazer Fanta. A máquina é a mesma, vai trocar a cor da água com açúcar que ele coloca lá dentro, entendeu? Então é a mesma coisa, a mesma estrutura, o mesmo funcionário, e ele vai trabalhar com um produto menos cancerígeno, porque a produção do plástico é em alta temperatura, gera vapores, né, que são venenosos para quem manipula isso. Então, vai trabalhar, inclusive, com produto menos insalubre para quem opera. Então, não vejo que seja esse o problema. Eu acho que é uma questão cultural, um debate que precisa ser feito, e a TV Câmara faz um papel fundamental agora para esclarecer isso e deixar claro. Quando nós fizemos essa lei, a Lei 5.513 de 2010, a gente teve a clara consciência que a ideia e o caminho não é a proibição, é estimular a substituição. Então nós não somos contra e nem estamos proibindo o fornecimento de sacola plástica. A gente não quer ver jacareense carregando, compra na mão e tal, não é isso. A gente quer que ele carregue a mesma sacolinha plástica dele, que não vai fazer diferença. É a mesma cor, só que a sacolinha é feita pelo amido de milho ou a sacolinha de papel que, ao ser descartada, não vai gerar o impacto na poluição no meio ambiente. É simples. Maravilha. Agora, vereador, falando ainda desse assunto, a questão da consciência das pessoas que lidam com esse assunto e de como elas recebem essa informação, como é que foi na questão do diálogo com os donos dos supermercados com relação ao entendimento desse projeto? Porque vocês dialogaram bastante com eles. Como é que foi essa aceitação por parte deles ou discussão com relação a isso? Bom, os donos de supermercados não se opõem a esse projeto, óbvio, né? A substituição, porque eles vão ter que comprar de qualquer maneira um recipiente para que as pessoas possam levar as suas compras para casa. E é óbvio que eles vão também integrar na sua empresa melhoria de qualidade, né? Hoje nós trabalhamos muito com a empresa cidadã. Então, se você anda bem ambientalmente na sua cidade, dentro da sua empresa, você vai ser melhor qualificado também dentro da área de atuação. Então, não houve nenhuma oposição. O que eles diziam é que o mercado brasileiro não tem muitos produtos adequados que vá substituir a sacola para que eles comprem na quantidade que hoje eles compram. E uma outra coisa, eles na época estavam dispostos a conversar muito com a população, a colocar cartazes, a fixar a lei, a ter artesãs vendendo as sacolas. Alguns supermercados já fazem isso, né? Mas é questão de cultura, nós estamos conversando. Se você que está nos assistindo quiser mandar algumas sugestões, isso é importantíssimo, é abrir o diálogo. Nós já abrimos em 2010, foi muito bom e agora estamos retomando com a derrubada dessa ação de inconstitucionalidade. Eu penso o seguinte, a questão ambiental, ou nós fazemos algumas leis de incentivo ou obrigando mesmo as pessoas não utilizarem certas formas que degradam o meio ambiente, como a sacola plástica, como a transposição das águas do Rio Paraíba, como jogar material na rua, lixo na rua, perto dos bueiros. O diálogo é a melhor forma. Nós, brasileiros, temos às vezes a mania de sermos meio durão e não querer a mudança. A mudança é importante, mas também em relação às multas de trânsito, está sendo super taxado, mas parece não, isso é medido. Os acidentes de trânsito diminuem quando aumenta o número de multas ou então aumenta o valor das multas. O número de multas não, mas o valor das multas. Parece que mexer no bolso mexe naquilo que a gente tem como cultura. Então a questão ambiental é a mesma, estamos abertos ao diálogo, vamos conversar um pouco mais. E você que está disposto a mudar as sacolinhas plásticas por outro tipo de material, biodegradável, sacolinha de papel, você terá incentivos. Agora nós precisamos da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Finanças, do Executivo e do seu pedido. Exija que o seu supermercado mude a forma de atuar com você, que é o comprador direto e que precisa ser bem tratado também. Maravilha. Agora, com relação ao impacto que isso tudo
ocasiona também, a gente pode medir, por exemplo, Jacareí, ela é considerada dentro do estado de São Paulo, a referência também a nível do Brasil, já na questão do tratamento do lixo, né? E nós tivemos, o telespectador que acompanha a TV Câmara já viu várias vezes algumas reportagens de como a Jacareí tem sido colocado com relação a isso, só que ainda existe uma grande dificuldade, não por ter um programa, o programa existe, é justamente a participação, né? Conseguir que a população participe na questão de descartar o lixo de maneira correta, e aí só lembram disso quando, por exemplo, vem aí, a gente está no período de seca, mas quando a memória também não é tão longa assim, quando vem o período de chuvas, quando entope os bueiros, enchentes, quando perde-se o material de casa, né, e tudo mais. Então, como é que isso também impacta a questão da cidade? Porque é dinheiro também do próprio contribuinte, né? Acho que é uma questão cultural, no sentido... eu queria até retomar um exemplo que é bem didático para a população entender. Que parece, às vezes, que a gente é antipático no sentido de criar uma lei que vai proibir, vai mexer com o hábito e com o costume. Se a gente for analisar, olhar 10, 15 anos atrás, eu me recordo quando eu estava no colegial, os professores fumavam em sala de aula. Uhum. Então, o consumo de fumo, de cigarro, era aberto e tal. Com o desenvolvimento da tecnologia, a troca de informações, a internet, todo mundo foi percebendo que o fumante passivo, ele também estava se envenenando, e o costume foi mudando, e hoje, com o advento da lei antifumo, hoje a exceção é fumar, né? Uhum. Antes era o contrário. Então, é um exemplo de que era um hábito praticado largamente, e com a implantação não só da consciência através da informação, isso nós já temos e discutimos aqui com relação aos materiais, quais são mais biodegradáveis, quais não são, quais impactam mais ou menos, mas agora chega a hora a gente já tem a informação, tem que transformar então esse costume numa lei. Então a ideia de fazer a lei não está fora dessa sequência lógica de funcionamento da sociedade. Informação, mudança de costume e formatação do costume através de lei. Eu penso que esse momento que nós vivemos, um momento de excessiva troca de informação, de acesso a dados, a comparativos, é o momento de se fazer isso mesmo. Assim. Então, eu não vejo que isso vá criar grandes problemas, porque a desinformação tem, na verdade, criado alguns bicho-papão que não existe, e que a aplicabilidade dessa lei é muito mais simples, e que a gente precisa fazer esse esforço sim, porque o pai que ainda insiste que é melhor lá, seguindo o teu exemplo, enfiar 10 sacolinhas, porque ele é o grande esperto, ele não vai gastar com a sacola preta, porque ele vai levar a sacola para casa, ele está dando um exemplo negativo para o filho dele, né? De repente lá no trabalho também levar o grampeador para fazer o trabalho. Então imagina, é exemplo. Então chegou a hora da gente saber que sociedade que a gente quer. E para a gente ter essa sociedade nova, a gente precisa ser essa mudança. E começa esses pequenos detalhes. Então, Jacareí realmente está na vanguarda no sentido da sustentabilidade. A gente tem um aterro sanitário, nota máxima na CETESB. Estamos partindo para 100% do tratamento de água. E para a gente manter essa boa qualidade de meio ambiente, boa qualidade do ar e bons exemplos dos nossos filhos, vamos também cuidar do lixo que a gente joga, porque isso também afeta a vida útil do nosso aterro sanitário. E eu tenho certeza que ninguém vai querer ter um novo aterro sanitário como seu vizinho. Então vamos manter o nosso lá estabilizado, durando mais tempo, com menos lixo, para que a gente tenha menos problema no futuro. Daniel, eu queria pegar o gancho do vereador Edinho Guedes e dizer o seguinte: você é o que seus pés pisam. Então, vamos transformar a nossa sociedade num ambiente que a gente queira pisar sem peso na consciência, que a gente queira pisar num ambiente saudável e sustentável. Maravilha. Você está assistindo ao programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje aqui é esse programa de substituição de sacolas plásticas, que é um projeto de lei aqui da Câmara de Vereadores, a autoria da vereadora Rose Gaspar e também do vereador Edinho Guedes. Hora de mais um intervalo, mas voltamos já já com o terceiro e último bloco aqui na TV Câmara. Continue com a gente.